Olá, meus amigos, mais uma vez estamos de volta para continuar o nosso estudo deste livro extraordinário da Bíblia, o livro do profeta Daniel. Para nos ajudar neste processo, como vocês já sabem, nós temos este material que foi preparado pelo professor Elias Brasil de Souza, atualmente diretor do Instituto de Pesquisa Bíblica da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Juntamente com este material, ele preparou também este pequeno livro, onde ele oferece informações mais detalhadas sobre o tema que nós estamos estudando. Você pode adquirir este material acessando o site da Casa Publicadora Brasileira, que aparece aí na sua tela. Meu nome é João Antônio Rodrigues Alves, eu sou professor de Teologia no Seminário Adventista de Teologia, com sede na Faculdade Adventista da Amazônia, na cidade de Benevides, região metropolitana de Belém, estado do Pará. Desta feita nós vamos estudar o capítulo 11 do livro de Daniel. O capítulo 11 do livro de Daniel é considerado um texto extremamente desafiador. Alguns consideram o capítulo mais difícil de se interpretar no livro de Daniel. E isto já nos adverte contra qualquer dogmatismo. Algumas pessoas, querendo tornar relevante o texto de Daniel 11, às vezes deixam de perceber que Daniel 11 é uma profecia que está em paralelo com as profecias anteriores, aquilo que nós já discutimos no primeiro episódio desta série, quando nós apresentamos ali um método para interpretar as profecias de Daniel, que nós chamamos de recapitulação, ou a repetição da mesma profecia com o acréscimo de alguns detalhes. Neste caso, a profecia do capítulo 2, o sonho da estátua, é a profecia básica. Depois nós temos o capítulo 7, em que é repetida a profecia do capítulo 2, só que o acréscimo de alguns detalhes. Depois nós temos já o capítulo 8, que também repete, mas neste caso sem fazer menção à Babilônia, mas apresenta mais alguns detalhes em que constitui este ataque agora do chifre pequeno contra o príncipe do exército, que é Cristo, a tentativa de usurpar o ministério que Jesus Cristo exerce no santuário celestial em favor dos seus filhos. E então chegamos aqui ao capítulo 11, que também é uma profecia que recapitula as anteriores e apresenta agora mais detalhes. De fato, esta é a profecia mais detalhada que nós encontramos no livro de Daniel. E como advertiu William Shea, é fácil de o estudioso se perder na quantidade de detalhes históricos que estão aqui, ou que são aqui apresentados, e então deixar de perceber a mensagem que transcende os detalhes. E a mensagem, de fato, é que o povo de Deus, apesar de estar vivendo em meio a um grande conflito, apesar de o povo de Deus ser afetado pelas decisões dos governantes deste mundo, da sede de poder das pessoas, da luta pelo poder, e envolvendo também os aspectos espirituais, religiosos, a certeza é que o povo de Deus será vitorioso neste grande conflito. Antes de entrar nos detalhes desta profecia, nós vamos orar a Deus e pedir a sua bênção para o estudo que faremos. Querido Deus, nosso Pai, nossa gratidão pela revelação da Tua Palavra, e agora que vamos estudar este texto de Daniel 11, que é tão desafiador, suplicamos a Tua bênção, que o Teu Espírito possa se mover entre nós, os Teus filhos neste mundo, que querem compreender a Tua vontade, compreender a Tua revelação. Que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos ensine, que assim estejamos, pela Tua graça, preparados para os conflitos diante de nós e que assim, ao lado de Jesus, todos sejamos vitoriosos.
Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Embora em português nós não tenhamos muito material escrito sobre o capítulo 11 de Daniel na perspectiva historicista de interpretação profética, de fato a igreja tem se preocupado com isso e de vez em quando alguns autores publicam algum material abordando o capítulo 11 de Daniel. Por exemplo, em 1983, Frank Hardy escreveu uma dissertação de mestrado na Universidade de Andrews sobre o capítulo 11 de Daniel. Na década de 90, Don Letterman, ele escreveu um artigo em uma de nossas publicações, apresentando aqui algumas considerações sobre a interpretação de Daniel 10 a 12, que é o bloco final do livro de Daniel, que envolve naturalmente o capítulo 11. Jacques Ducan escreveu um livro, Daniel, A Visão do Fim, e ele traz aí também uma análise do capítulo 11. Posteriormente, nós temos este amigo meu, que hoje é professor no Seminário Internacional de Teologia Adventista nas Filipinas, Carlos Moura, e ele fez um estudo doutoral sobre algumas coisas aqui no capítulo 11 de Daniel e publicou este livro que aborda aqui com análise gramatical, literária, exegética bastante profunda. Nós temos também um pequeno livreto escrito por Ángel Manuel Rodrigues, ele que foi diretor do Instituto de Pesquisa Bíblica da Associação Geral da Igreja Adventista, e ele escreveu um pequeno livreto sobre Daniel 11, e pelo título, como vocês podem ver, abordando aqui alguma coisa relacionada com a introdução de um novo personagem neste conflito, e ele discorda da introdução desse personagem, que aparece aqui na capa, eu também discordo da introdução desse personagem. Então são materiais que estão sendo publicados sobre este assunto. Roy Gane, que atualmente é professor na Universidade de Andrews, ele escreveu um paper não publicado sobre Daniel 11, abordando mais especificamente a questão da presença ou não de Antíoco Epifânio no capítulo 11 do livro de Daniel. Em 2016, Roy Gane escreveu um outro texto com algumas diretrizes para a interpretação de Daniel 11, em uma de nossas publicações, um artigo com umas 50 páginas, apenas com essas diretrizes. E agora, em novembro agora de 2019, foi publicado pela editora da Andrews University, foi publicado um livro de Jacques Ducan, intitulado Daniel 11 Decodificado. Portanto, existem materiais evidenciando que há pessoas no contexto da Igreja Adventista, com a perspectiva historicista, que estão trabalhando o tema de Daniel 11, procurando ser fiéis ao texto, porque nós não podemos nos esquecer de uma regra de interpretação da Bíblia, que é: a Bíblia interpreta a si mesma, ou, pulando aqui para o slogan da Reforma, sola Escritura, tota Escritura. Então toda a Bíblia, mas somente a Bíblia para a interpretação da própria Bíblia. E isto vai evitar especulações desnecessárias, porque o maior risco é exatamente nós lermos a Bíblia através dos óculos dos acontecimentos que ocorrem ao nosso redor. Então acontece uma guerra, nós colocamos a guerra diante dos olhos e abrimos a Bíblia para ler a Bíblia através da guerra. Ou então acontece uma reunião de nações, por exemplo, a comunidade europeia, e então, por este acontecimento político, nós queremos agora interpretar a Bíblia. Na realidade, a nossa cosmovisão, a nossa visão do mundo, a forma como nós interpretamos a realidade que nos cerca, é feita através das Escrituras, ou seja, as Escrituras interpretam a realidade e não a realidade interpreta as Escrituras. A Bíblia interpreta a si mesma. Portanto, quando nós considerarmos o texto bíblico, nós precisamos dar atenção ao que a Bíblia diz.
se não no livro de Daniel, mas em outras partes, que nós chamamos isso de intertextualidade. E então nós vamos cruzando as informações que encontramos no próprio texto bíblico para então extrair as conclusões pertinentes, que sejam fiéis ao texto bíblico, não façam violência ao texto bíblico e, ao mesmo tempo, que seja uma mensagem relevante, uma mensagem de conforto, uma mensagem de ânimo e de esperança para nós, mas extraída do próprio texto bíblico. Este assunto da interpretação ele é tão importante que a lição do nosso guia de estudos do próximo trimestre vai tratar exatamente deste tema, da interpretação das Escrituras. E eu já aqui animo a cada um a adquirir o material e estudar com bastante carinho esse material, porque é fundamental para o cristão que vive nestes dias finais da história humana. A profecia do capítulo 11 começa mencionando aqui no verso 2 3 reis da Pérsia e menciona depois um quarto rei que seria muito rico e que iria empregar toda a sua riqueza, todo o seu poder contra a Grécia. Depois nós temos o rei poderoso, que é mencionado aqui no verso 3. Quando Daniel menciona 3 reis aqui no verso 2, reis da Pérsia, devemos nos lembrar que o rei já mencionado no capítulo 10 é Ciro. Portanto, nós precisamos olhar aqueles que vêm depois de Ciro. Depois de Ciro veio seu filho Cambises, posteriormente o falso Esmerdes, que foi deposto por Dario I o Grande, e então esse seria o terceiro. E então o quarto rei seria Xerxes, o Assuero lá do livro de Esther, que foi muito rico e que liderou realmente uma campanha contra a Grécia. E apesar de todo o seu esforço e algum sucesso inicial, mas ele foi finalmente derrotado. E isto, então, estimulou posteriormente a entrada em cena do rei da Grécia. É o verso 3, quando diz: se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Os intérpretes estão de acordo em que este rei poderoso aqui é uma referência a Alexandre. Alguns críticos poderiam dizer que Daniel não sabia do que estava falando, uma vez que ele não mencionou os demais reis da Pérsia. Mas, como salientado por William Shea, a profecia não está interessada em dar um relato histórico completo, apenas fazer notar aqueles acontecimentos mais importantes, e no caso aqui, o surgimento de Alexandre posteriormente como resultado destas ações de Xerxes aqui por volta do ano 480. Alguns outros intérpretes entendem que Bardia, o falso Esmerde, não deveria ser considerado, e então o quarto rei seria Artaxerxes, apenas como uma observação aqui com relação à interpretação, mas sem perder de vista aqui este aspecto histórico. O verso 4 diz que no auge do poder deste rei poderoso, o seu reino seria quebrado e repartido para os 4 ventos do céu. Como nós já mencionamos, a profecia do capítulo 11 é uma profecia que recapitula os anteriores. E como nós vimos lá no capítulo 7, quando mencionou o leopardo com 4 cabeças, nós já afirmamos ali que representam as divisões do Império de Alexandre entre os seus generais. E aqui nós temos, mais uma vez, a mesma informação. Lá no capítulo 8, também é dito que o grande chifre do bode, que representava ali a Grécia, o grande chifre Alexandre, esse chifre foi quebrado e 4 chifres surgiram no seu lugar, indicando mais uma vez esta divisão do Império de Alexandre entre os seus generais. E aqui nós temos a informação de que o rei de Alexandre é repartido para os 4 ventos do céu, não para a sua posteridade, porque já vimos em algum episódio desta série que os herdeiros diretos de Alexandre, na verdade, finalmente foram todos assassinados, e os generais assumiram aqui o controle. E destes generais nos interessam apenas 2. Lembrem-se que na perspectiva profética, só interessa a profecia àqueles reinos que de alguma forma estão relacionados com o povo da aliança.
Então, nós temos os Ptolomeus lá no Egito, e nós temos então os Seleucidas na Síria. E lembrem-se que as perspectivas geográficas, elas são observadas aqui na profecia em relação à Palestina. Portanto, a Síria está ao norte da Palestina, o Egito está ao sul da Palestina, porque é o que nós veremos aqui neste capítulo, os conflitos entre os reis do norte e os reis do sul, que seriam exatamente os Seleucidas e os Ptolomeus, e de alguma forma afetando ali o povo da aliança, porque nesse processo de fazerem guerra um contra o outro, então eles tinham que finalmente cruzar a Palestina, e nesse processo então o povo de Deus era prejudicado sensivelmente pelas ações destes poderes. Até onde o capítulo 11 faz referência a esses reis do norte e do sul, ou seja, os Seleucidas da Síria e os Ptolomeus do Egito, é um motivo ainda de debate entre os intérpretes historicistas. Alguns intérpretes entendem que Roma entra em cena já no verso 14 do capítulo 11. Outros entendem que os romanos entram em cena já no verso 16. Jacques Ducan, ele entende que os romanos entram em cena no verso 4, e a partir do verso 5, o rei do norte, que é referido aí, já é uma referência ao papado. Maxwell aplica os versos 21 a 45 ao papado, e Shea considera que o papado entra em cena no verso 23. George MacCready Price entende que o papado entra em cena no verso 30. Então vocês podem observar uma coisa: não há unanimidade na interpretação, e o intérprete precisa ser humilde e entender que, apesar de trabalhar com o texto, muitas coisas podem escapar à sua percepção. Dogmatismo não é uma atitude muito prudente quando se trata destes assuntos. A humildade é requerida do intérprete. Ele pode apresentar a sua posição, mas ele tem que ser humilde e reconhecer que em algum momento alguém pode surgir com uma interpretação que seja mais coerente com o texto. Ellen White faz pouquíssimas referências ao capítulo 11 do livro de Daniel. Em uma destas referências, ela disse que o mundo está agitado com o espírito de guerra, e que a profecia do capítulo 11 do livro de Daniel já quase alcançou o seu completo cumprimento. Isso está no livro Testemunhos para a Igreja, no volume 9. E posteriormente ela agrega uma outra informação que tem dado margem a algumas incompreensões. Ela diz o seguinte: muito da história que ocorreu em cumprimento desta profecia será repetida. E então, quando tomam esta afirmação de Ellen White de repetição de alguns eventos históricos, entendem que aqui se está fazendo referência a um cumprimento dual ou um cumprimento duplo da profecia de Daniel 11. Não é bem isso. O que ela está, na realidade, afirmando é aquilo que diz respeito à natureza do ser humano e que não mudou com o passar dos séculos. É o desejo de poder, é a ambição pelo controle, é a megalomania, é esse espírito expansionista e que produz guerras, é a violência e que provoca, às vezes, migrações, e nós estamos assistindo isso acontecendo em nossos dias, migração por causa de guerra. São milhares, milhões de refugiados, na verdade, por causa de guerra. Então, tudo isso acontece porque reflete a natureza humana, a natureza pecaminosa do homem, que não tem consideração pelos outros, mas tem consideração apenas pelos seus próprios projetos, suas ambições pessoais de poder, de mando, de controle. Então, quando Ellen White faz tão poucas referências ao capítulo 11 do livro de Daniel, nós precisamos ser cautelosos na sua interpretação e não forçar qualquer declaração dita por ela para utilizá-la como fundamento em nossa argumentação.
como nós já mencionamos, a Bíblia deve ser usada para interpretar a si mesma. E a própria Ellen White disse que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Nós não devemos apelar para os seus escritos, nós devemos apelar para aquilo que está escrito na palavra de Deus. É isso que ela sempre disse e nós precisamos seguir essas suas orientações. Na terça-feira do nosso guia de estudos, trata aqui de Roma e o príncipe da aliança. Aqui nós estamos entrando na questão de Roma imperial, o surgimento de Roma imperial. Como nós já mencionamos, não existe uma unanimidade na definição de em que verso Roma imperial é introduzida. Então, alguns entendem que é a partir aqui desta referência que nós encontramos no texto bíblico, que no verso 16 diz assim: o que pois vier contra ele fará o que bem quiser. Então esta expressão, fará o que bem quiser, seria referência a um novo poder que está entrando em cena, e neste caso este poder é Roma imperial. E esta Roma imperial, que vai fazer aquilo que bem entender, diz aqui na parte final do verso 16, que estará na terra gloriosa. A terra gloriosa, neste caso, que é uma referência à Palestina, e que estaria em linha com aquilo que nós já vimos lá no capítulo 8, na fase horizontal de expansão do chifre pequeno, que alcançou ali a terra gloriosa. E verdadeiramente, quando Jesus nasceu, Roma era o império que dominava toda a bacia do Mediterrâneo, incluindo naturalmente a Palestina. E posteriormente, no nosso capítulo 11 aqui, no verso 20, diz assim: levantar-se-á depois em lugar dele um que fará passar um exator pela terra mais gloriosa do seu reino. Então aqui nós temos mais uma vez esta referência à terra gloriosa, e este cobrador de impostos, exator de tributos, na terra gloriosa seria César Augusto. Porque foi durante o reinado de César Augusto que Jesus nasceu, forçando ali aquela viagem de José e de Maria, que eles tiveram que ir para Belém, porque Augusto ordenou este censo, né, porque isso tinha que ver com cobrança de impostos, determinar o valor dos impostos a serem praticados. E então, este César Augusto seria a pessoa mencionada no verso 20, o cobrador de impostos. E então, no verso 21, é dito assim: depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. Tradicionalmente, este indivíduo aqui, que é mencionado como um vil, ele é identificado pelos intérpretes historicistas, e aí são muitos intérpretes que entendem que esta é uma referência a Tibério. Tibério teria sido este indivíduo adotado por Augusto, não era filho natural de Augusto, e Augusto não queria inicialmente fazê-lo o seu sucessor no império. Escolheu Agripa, mas Agripa morreu antes, e então Lívia, a esposa de Augusto, a mãe de Tibério, e então fez ali aquele lobby, e finalmente Augusto concordou em que Tibério fosse o seu sucessor. Então esta é uma interpretação tradicional historicista no âmbito da Igreja Adventista. Um argumento que alguns consideram decisivo para considerar Tibério este homem vil é porque no verso 22 do capítulo 11 há uma referência aqui ao quebrantamento do príncipe da aliança. E então, estabelecendo aqui algumas relações léxicas com o capítulo 9, porque a palavra para príncipe aqui é a palavra Nagid. Aliança é o concerto, é o pacto Berite. Quando você vai para o capítulo 9 de Daniel, entre os versos 25 e 27, nós encontramos de novo a palavra Nagid, em referência a Cristo, e também a palavra Berite, ou seja, fazendo este relacionamento linguístico,
Então as pessoas concluem que o príncipe da aliança mencionado aqui no verso 22 é Jesus, e que foi morto quando Tibério era o imperador romano. E alguns consideram este um argumento decisivo nesta identificação do homem vil do verso 21 como sendo Tibério. Entretanto, não é uma unanimidade. Alguns outros intérpretes, por exemplo, Maxwell, que nós mencionamos aqui, o seu livro publicado em português, ele entende que este homem vil que é mencionado aqui no verso 21 é uma referência ao papado. Da mesma forma, Carlos Moura, que eu já mencionei para vocês, o livro que ele escreveu, ele entende aqui também uma referência ao papado e não a Tibério. Apenas para constar, para entender que apesar de aplicarmos o método historicista de interpretação, os detalhes podem variar. Entretanto, a variação nos detalhes não compromete a interpretação do texto como um todo. A mensagem do texto não fica comprometida, porque a mensagem do texto é que, apesar de tudo aquilo que acontece, a vitória final pertence aos santos, os filhos de Deus. Avançando então em nosso estudo do texto de Daniel 11, nós chegamos a uma nova fase, assim como nós vimos lá no capítulo 2, quando apresenta o ferro, que é um símbolo de Roma, ali na estátua do sonho de Nabucodonosor, e depois nós temos os pés, que é uma mescla de barro e de ferro, então que mostra uma continuidade de Roma neste novo poder. O barro que é mencionado ali é um novo elemento, diferente dos metais da estátua, então está se mencionando aqui um poder que tem uma natureza diferente. Depois nós vamos para o capítulo 7, o animal terrível e espantoso, do verso 7, que é uma referência à Roma imperial. Depois então nós temos uma referência aos 10 chifres, e depois um chifre pequeno que surge da cabeça deste quarto animal, mostrando então que este poder, que tem uma boca que fala grandiosamente, insolentemente contra Deus, e que tenta até mesmo mudar a lei de Deus, então esse poder está em continuidade com Roma imperial. É uma continuação de Roma imperial, só que numa perspectiva não apenas política, mas também uma perspectiva religiosa. No capítulo 8, a mesma coisa, nós temos ali o chifre pequeno do capítulo 8, na sua expansão horizontal, nas suas conquistas horizontais, que simbolizam a Roma imperial, e depois este mesmo símbolo é utilizado para este poder que agora se levanta verticalmente contra o príncipe do exército, contra o seu santuário, contra o seu ministério no santuário celestial, mostrando exatamente que existe uma continuidade de Roma imperial para a Roma religiosa, uma entidade que leva em si mesmo as características políticas e religiosas. E aqui no capítulo 11 também nós temos a sequência deste poder. Nós saímos da Roma imperial com todo o seu poder e entramos então numa nova fase de Roma, que tem poder político, mas tem também o poder religioso. Onde é que nós encontramos aqui estas referências, estas características religiosas no capítulo 11 do livro de Daniel? Observe, no verso 30, na última parte, diz que atenderá aos que tiverem desamparado a santa aliança. E no verso 31 diz, deles sairão forças que profanarão o santuário. Esta santa aliança é a aliança do Todo-Poderoso com o seu povo, que está representada por sua lei proclamada no Sinai e confirmada no santuário e seus serviços. Ou seja, a santa aliança é um acordo sagrado entre Deus e seu povo. Nós já vimos que o santuário, especialmente lá no capítulo 8, é objeto do ataque do poder do chifre pequeno, esse poder político religioso. Então, quando diz o santuário, a fortaleza nossa, isto é uma explicação, esta é uma referência à mesma que encontramos lá no capítulo 8, o santuário celestial, e tirarão o sacrifício costumado. Esta expressão aparece em primeiro lugar lá no capítulo 8 também,
do livro de Daniel, quando descreve ali a ação do chifre pequeno, e diz então que, no verso 11, que o chifre pequeno se engrandeceu até o príncipe do exército, que é Cristo, e dele tirou o sacrifício costumado. Essa expressão sacrifício costumado nós explicamos lá no episódio ali, número 9 desta série, quando tratamos do capítulo 8 do livro de Daniel. A expressão aqui é tamid, só que é tamid com um artigo, e então transforma esse adjetivo, é um adjetivo substantivado pela presença do artigo definido aqui neste adjetivo. E o tamid está relacionado com o santuário, com a administração do santuário. E agora aqui no capítulo 11, no verso 31, mais uma vez, nós vemos esta referência: tirar o sacrifício costumado, tirar o tamid, atacar o tamid, atacar o ministério sumo sacerdotal de Cristo, tentando usurpar a prerrogativa de Cristo como o único mediador entre o homem pecador e o Deus Santo. A abominação desoladora que é mencionada aqui no final do versículo 31, ela pode ser descrita como uma união entre o secular e o religioso, o Estado e a igreja, o trono e o altar. E neste caso, o aspecto religioso é corrompido pela fusão com as funções do Estado. E neste contexto aqui nós podemos mencionar as cruzadas, que foram promovidas pela igreja, e especialmente nós podemos mencionar também aquela que era chamada de Santa Inquisição, perseguição de pessoas que não compartilhavam da ortodoxia defendida pela igreja cristã dominante. Se o indivíduo pensasse diferente, então ele deveria pagar com sua vida. Uma flagrante contradição com aquilo que é o ensinamento de Cristo, que diz que nós devemos amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem. Ele não nos manda matar em seu nome. Nunca Jesus ordenou que se matasse alguém que pensasse diferente. Então nós precisamos, ainda que não concordemos teologicamente com a posição assumida por outras pessoas, se Deus concedeu o livre-arbítrio às pessoas para pensar e para tomar sua decisão, nós precisamos respeitar esta decisão. Não precisamos concordar com eles, mas nós respeitamos. E agora, pelo fato de não concordar, vamos perseguir, vamos torná-los nossos inimigos? De forma alguma, não é este o Espírito de Cristo. Chegamos agora ao clímax do nosso estudo, que são os versos 40 a 45. Existe um claro consenso entre os intérpretes adventistas de que estes versos, eles estão enquadrados dentro de um marco escatológico. Então aqui nós temos esta referência no verso 40 ao tempo do fim. Então este tempo do fim aponta para não é o fim da história como tal, mas é um tempo que se refere a um período em que certos eventos deverão acontecer e que vão conduzir ao fim último da história deste mundo, da história da salvação. Então, como interpretar estes versos que nós encontramos aqui no capítulo 11 de Daniel, esses versos finais? Então, aqui nós temos o tempo do fim, que nós entendemos pela referência encontrada no capítulo 12 do livro de Daniel, que está vinculado com o período de 1260 anos, o final desse período, que ocorreu em 1798. Então, a partir daí, nós entramos neste período profético escatológico, denominado na profecia como tempo do fim. E é dito, então, aqui aparece o personagem, o rei do sul, lutará com ele. E aqui esse ele não é uma referência a um novo personagem que entra aqui neste cenário, mas é o rei do sul contra o rei do norte. Esse conflito que nós já acompanhamos anteriormente, aí, a partir do verso 5 do capítulo 11 até
o verso 14 até o verso 19, dependendo da interpretação que se estabelece. Agora, quando nós chegamos no tempo do fim, estes poderes, eles já não mais simbolizam entidades geográficas. Agora aqui eles são entendidos simbolicamente. Agora aqui já transcende o seu significado literal e a sua compreensão deve ser simbólica. Por exemplo, aqui faz referência a Edom, Moabe, Amon. Estas entidades políticas não existem mais. Então o seu significado, de fato, é um significado espiritual. Mas quando diz aqui, o rei do sul vai lançar um ataque contra o rei do norte. Quem é este rei do sul? Devemos nos lembrar que a descrição da profecia é feita na perspectiva de Daniel. E na perspectiva de Daniel, o centro geográfico era a Palestina, portanto o norte, nós já falamos isso no início deste episódio aqui, o norte representa a Síria e o sul representa o Egito. Agora, qual é o significado espiritual do sul aqui neste contexto? Ora, nós temos aqui uma declaração de Ellen White de que o ateísmo está simbolizado aqui. É a característica do Egito. Mas de onde vem essa característica do Egito? Quando Moisés foi enviado por Deus ao Egito para libertar o seu povo, e quando Moisés se apresentou a Faraó e disse, o Senhor me enviou, e o Senhor quer isso, o Senhor quer aquilo, qual foi a resposta de Faraó? Quem é o Senhor? Eu não conheço. Eu não conheço, nem quero conhecer, e não vou deixar o povo sair. E então teve toda aquela ação catastrófica sobre o Egito, porque Faraó se recusou a reconhecer o Deus poderoso, o Deus de Israel. Então esta arrogância de Faraó, eu não conheço o Senhor, é a característica do ateísmo. Neste livreto escrito por Ángel Manuel Rodrigues, ele diz o seguinte, o Egito representa as nações da terra que não levam o Senhor Deus em consideração. É possível que hoje nos referíssemos a elas como sociedades e nações não cristãs, nas quais prevalecem o secularismo e o ateísmo. No conflito final, estas nações vão se unir ao rei do norte em oposição ao Senhor. Esse entendimento sobre o Egito se encaixa bem com Daniel 11, pois o principal interesse desse capítulo está no conflito cósmico e nas forças envolvidas nele. Por trás dos poderes militares e políticos estão operando ideologias específicas. Esse ataque do rei do sul contra o rei do norte faz referência àquilo que nós já vimos quando estudamos o capítulo 7 do livro de Daniel. É o contexto da Revolução Francesa, quando as forças ateísticas antirreligiosas da França lançaram um ataque contra o cristianismo que resultou até mesmo na captura do Papa, na prisão do Papa pelo general Berthier no ano de 1798, e finalmente o Papa veio a morrer no exílio em função disso. Naquele mesmo contexto, na Catedral de Notre-Dame, a Catedral de Nossa Senhora, uma prostituta foi ali instalada e denominada a deusa da razão. Aí está a deusa. Então este é o ataque do ateísmo, é o ataque destas forças contrárias à religião que alcançaram o seu clímax aqui nesta ocasião, e de acordo com Apocalipse 13, esta foi a ferida mortal infligida sobre o rei do norte, o papado, em 1798. Mas o verso 40 não para apenas no ataque do rei do sul contra o rei do norte, mas é dito que o rei do norte arremeterá contra ele, ou seja, contra o rei do sul, com carros, cavaleiros, muitos navios. Então a figura aqui é de uma força extremamente poderosa. Então a ideia é a de que o rei do norte, o papado, ele vai recobrar a sua força, vai recobrar o seu poder, e então ele vai dominar o sul. E não apenas isso, no verso 41 diz que entrará também na terra gloriosa e muitos sucumbirão. Então essa descrição da reação do rei do norte significa que a ferida mortal mencionada lá em Apocalipse 13, verso 3, já estará curada.
porque não apenas ele vai lançar um ataque, o texto diz que o sul vai caminhar nos passos do norte, aqui no verso 43, vai seguir o rei do norte. Indica não apenas a presença do rei do sul com o norte, mas também sugere que o sul aceitou a soberania e a liderança do rei do norte. Então, pela primeira vez, o norte e o sul estão juntos. Um contraste com os conflitos que os caracterizaram antes, agora eles se unem. Vamos saltar aqui o verso 41 e vamos para o verso 42 e também o 43. Diz que o rei do norte vai estender a sua mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará, que é o sul. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Um domínio completo do rei do norte sobre o rei do sul. Mas agora no final do verso 43 menciona também dois outros povos, ou duas outras nações. Os líbios e os etíopes o seguirão. Os líbios e os etíopes ocupavam a porção oriental e ocidental e já. A gente decide. Deixa esse negócio de ocidental, porque a gente não usa esse negócio. Então, a Líbia e a Etiópia, respectivamente, ocupavam a posição ao oeste e também ao sul do Egito. Então isso significa que o rei do norte avançou além das fronteiras do Egito. E este simbolismo aqui implica que a totalidade do mundo foi conquistada pelo rei do norte. Ou seja, a aliança ela é global. Mas e neste contexto aqui, desta globalidade, desta dominação sobre os poderes deste mundo, um poder religioso, Apocalipse 17, um poder religioso exercendo domínio sobre os poderes seculares, então ocorre aqui no verso 44 uma coisa que perturba o rei do norte, os rumores do oriente e do norte. E então vai sair com grande furor para destruir e exterminar a muitos, no verso 44. E o verso 45 diz: armará suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo. Vamos parar aqui e vamos voltar para o verso 41 que diz: entrará também na terra gloriosa e muitos sucumbirão, mas alguns escapariam. Quem escaparia? Edom, Moabe e os filhos de Amon. Edom, Moabe e Amon estavam de alguma forma relacionados com Israel durante o êxodo, quando eles saíram do Egito, mas essas nações não existem, essas entidades políticas não existem hoje, e isto aqui simbolicamente, e eles não faziam parte do povo da aliança, quando o povo foi escolhido por Deus, e Deus estabeleceu aliança com Israel. Edom, Moabe e Amon não faziam parte desse povo, mas aqui diz que eles escaparão, o que simbolicamente indica, como Jesus Cristo disse, eu tenho ovelhas que não estão ainda o quê? Neste aprisco. Portanto, há pessoas que estão fora, que não pertencem hoje, que hoje não são seguidores de Cristo, mas que vão ouvir o convite de Deus, que nós encontramos registrados lá no capítulo 18 do livro do Apocalipse. E então vem aquela voz poderosa do céu, dizendo, no verso 4, retirai-vos dela, retirai-vos de Babilônia, desta confusão religiosa, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Então, simbolicamente, Edom, Moabe e Amon são pessoas que hoje não estão comprometidas com Deus, mas que no tempo do fim ouvirão a mensagem do Evangelho e vão se comprometer com Cristo. Agora, voltando aqui para o capítulo 11 do livro de Daniel, nós vimos aqui os versos 45 e o verso 41. No verso 41, quando diz que vai entrar na terra gloriosa, nós precisamos definir o que é a terra gloriosa.
Então, geograficamente, a Terra Gloriosa faria uma referência ali à Palestina, mas aqui nós estamos no contexto do tempo do fim. O contexto é escatológico, então esta referência geográfica não tem significado. Então, aqui é um ataque, na realidade, deste poder, que é simbolizado pelo Rei do Norte, contra o povo de Deus. É o povo remanescente de Deus, é o povo santo de Deus. Nós já vimos este ataque do chifre pequeno lá no capítulo 7 contra os santos do Altíssimo. Lá no capítulo 8 também ocorre um ataque do chifre pequeno contra os filhos de Deus. E aqui então no capítulo 11, no verso 41, a terra gloriosa é o povo santo de Deus espalhado pelo mundo, que também será objeto deste ataque, movido pelo poder representado pelo Rei do Norte. Infelizmente, de acordo com o texto bíblico, neste ataque do Rei do Norte contra a Terra Gloriosa, diz aqui que muitos sucumbirão. E isto aqui pode ser exatamente uma indicação de que hoje muitos dos professos filhos de Deus não resistirão às estratégias elaboradas por este poder. Quando nós vamos aqui para o capítulo 13 do livro do Apocalipse, no verso 13 diz assim: também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. E no verso 14 diz: seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar. O verbo seduzir, que aparece aqui no verso 14, é o verbo planal, que seria mais adequadamente traduzido como engana. Então esta é uma obra de engano. E em 2 Tessalonicenses 2, que é o Apocalipse de Paulo, o apóstolo Paulo também, ele menciona no verso 9, capítulo 2, 2 Tessalonicenses, que o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade. Pessoas que não estão comprometidas com a verdade como ela está exposta na palavra de Deus, serão enganados. E neste caso aqui diz que pela operação de Satanás, realizando milagres e assim enganando o mundo. Então muitos cristãos hoje poderiam ser enganados porque estão sendo desviados da palavra de Deus pelas operações satânicas que se traduzem em milagres. Voltando para o verso 45, o Rei do Norte vai armar as suas tendas entre os mares contra o glorioso Monte Santo. Alguns intérpretes entendem isso aqui como sendo uma referência ao Mar Mediterrâneo e o Mar Morto, mas alguns veem isso aqui uma perspectiva geográfica. Como nós já mencionamos, nós aqui estamos num contexto escatológico, então esses contornos geográficos perdem a sua razão de ser. Alguns indivíduos dão muita ênfase à questão hoje de Israel, do Estado de Israel, de conflito de Israel contra os palestinos, conflito de Israel contra os árabes, esse tipo de coisa. O contexto aqui não é este, o contexto é escatológico. Nós vemos nisso daqui, na realidade, uma tentativa do Rei do Norte de destruir esse glorioso Monte Santo, ou destruir o povo de Deus, os santos do Altíssimo. Por quê? Porque, como disse o verso 44, os rumores do Oriente e do Norte. O Norte é o lugar da habitação de Deus. Como já disse alguém, o verdadeiro Rei do Norte é Deus. E neste caso aqui nós estamos diante de um falso Rei do Norte, que está emulando a tentativa de Satanás descrita lá no capítulo 14 do livro de Isaías, que queria ocupar o lugar de Deus. Nas bandas do norte, Satanás queria se estabelecer no lugar de Deus. E então nós temos aqui este Rei do Norte emulando Satanás e que está querendo também ocupar o lugar que pertence somente a Deus, que Deus é este verdadeiro Rei do Norte. Então, este verdadeiro Rei do Norte, que é o Senhor do céu, soberano da história, ele tem o seu povo neste mundo com uma mensagem. Esta mensagem encontra-se ali no capítulo 14 do livro do Apocalipse, dos versos 6 até 12. É a tríplice mensagem angélica. É a mensagem final de Deus para este mundo.
porque na continuação de Apocalipse 14, nós vemos ali a intervenção final de Deus na história deste mundo, a colheita que é feita dos santos para o céu e depois os ímpios que são entregues à punição. Portanto, estes rumores que perturbam é porque existe uma nota dissonante nesta harmonia global. Esta harmonia global conquistada pelo Rei do Norte, que conseguiu levar o Sul a aderir e a seguir, a aceitar sua liderança, e como no simbolismo aqui, essa conquista que foi até a Líbia, a Etiópia, extrapolando as fronteiras do Egito, significa que conseguiu unificar o mundo em sua ideologia ou na sua forma de entender as questões religiosas, mas existe esse grupo representado pelos seguidores do verdadeiro Rei do Norte, que estão proclamando uma mensagem final de advertência ao mundo para que não aceitem entrar nesta aliança global, mas que se mantenham fiéis ao verdadeiro Deus, o verdadeiro Rei do Norte. Estes rumores perturbam então o Rei do Norte e ele faz uma tentativa final para destruir os santos do Altíssimo, como são denominados ali no capítulo 7 do livro de Daniel. Mas o final do verso 45 mostra não a vitória do Rei do Norte contra o povo santo de Deus. O final do verso diz assim: chegará o seu fim, ou seja, o Rei do Norte chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Temos a intervenção de Deus, a intervenção final de Deus em favor do seu povo, e não permitirá que o Rei do Norte lance mão de qualquer um dos filhos de Deus para destruir, para matar, como já aconteceu no decorrer da história. Deus intervirá com todo o seu glorioso poder em favor dos seus santos. E isso nos dá uma segurança. E isso permite que nós olhemos para o futuro, não com medo do que irá acontecer, mas com esperança, porque nós confiamos em um Deus que intervém no momento certo para favorecer, para abençoar os seus filhos. Então essa é a descrição do capítulo 11, este é o retrato do capítulo 11 deste grande conflito. Neste grande conflito, Deus está do lado do seu povo. Agora, alguém poderia pensar, não é isto uma reflexão alarmista? Não é um fanatismo esse tipo de interpretação? Isso não está de acordo com o espírito dos nossos dias? Hoje nós queremos nos unir nos pontos de doutrina ou nas ações que são comuns. Nós não queremos dividir, quem quer dividir não está do lado do bem-estar do mundo, do bem-estar da humanidade. Nós precisamos, na realidade, estar ao lado de Deus. Não precisamos de alianças humanas. A nossa aliança deve ser com o eterno Deus e de fidelidade a Ele. E isto aqui, naturalmente, suscita algumas reflexões. Nós temos uma responsabilidade muito grande vivendo nestes dias. E a responsabilidade é de proclamar o Evangelho conforme se encontra na palavra de Deus. Não acrescentar, mas também não diminuir, não remover nada daquilo que seja a mensagem do Senhor para o seu povo. Uma outra coisa que nós precisamos fazer, precisamos nos preparar de maneira prudente em relação a estas coisas que virão. Seguindo aqui o conselho de Jesus Cristo, vigiai e orai. Nós precisamos velar em oração. Nós precisamos observar os acontecimentos do mundo, mas não com fanatismo, não com alarmismo, não para provocar uma reação exacerbada e que não está em consonância com a palavra de Deus, mas no espírito de oração nós precisamos alimentar a nossa esperança de que Jesus em breve intervirá nos assuntos deste mundo. Isso naturalmente exige de nós um posicionamento, porque de fato a Bíblia sempre faz um chamado a uma separação, que é a santidade bíblica, separar-se das coisas do mundo para se dedicar às coisas de Deus. 1 João 3, verso 3, todo aquele que tem esta esperança, ou seja, a esperança da volta de Jesus, a esperança em Cristo, purifica a si mesmo, como Jesus Cristo é puro.
Hoje em dia não é muito comum nós ouvirmos sermões que condenem o pecado, porque isto não é politicamente correto. Então, sermões que condenem o pecado, sermões que convidem a abandonar o pecado, confiando na graça e no poder de Deus. Sermões que digam que nós precisamos ser obedientes a Deus, como Jesus falou para a mulher apanhada em adultério: vai, não peques mais. Sermões que nos convidam a uma consagração. Tudo isso é necessário. Nosso relacionamento com Cristo deve se manifestar em nossa vida diária, em nossas atitudes, nossas ações, nosso comportamento. Que tipo de cristão eu sou? A minha vida vai testemunhar de que tipo de cristão eu sou. Que tipo de relacionamento eu tenho com Jesus? A minha vida é que vai definir isso para as pessoas. Eu sou um sermão, você é um sermão vivo. As pessoas veem a nós e leem o sermão. Que tipo de cristão eu sou? Então, nós precisamos estar preparados. Agora, uma outra coisa, é possível que a esperança ela se perca durante estes dias. Pessoas que alimentaram a esperança da volta de Cristo, mas pensam como aquele servo da parábola: meu Senhor tarda em voltar. E o que ele vai fazer? Ele começa a beber, ele começa a golpear os seus servos, os seus conservos, os seus liderados, e ele se torna um indivíduo que tem ambições mundanas e não manifesta amor para com os seus semelhantes. Então, este é um perigo muito grande. E a outra coisa é evitar o fanatismo. Nós precisamos manter uma atitude equilibrada. E como é que nós podemos manter o equilíbrio diante de tudo isso? Não é tão difícil. A igreja mesmo lançou um programa chamado CRM, Comunhão, Relacionamento e Missão. Mantendo a minha comunhão com Deus, estudando a sua palavra, estando atento à voz do Espírito Santo, falando a mim através das Sagradas Escrituras. Falando com Deus através da oração, dedicando tempo para ter comunhão com este Deus. Em segundo lugar, o relacionamento com os meus irmãos, não abandonando as reuniões, mas nos unindo cada vez mais. E finalmente, estando comprometidos na proclamação da mensagem do Evangelho, que é o cumprimento da missão. Então, desta forma, nós estaremos mantendo uma atitude vigilante em relação a tudo que está acontecendo, mas esta atitude derivando do nosso relacionamento com Deus, da nossa compreensão das Sagradas Escrituras que nos orientam na interpretação dos acontecimentos atuais. E tendo a certeza de que o ataque do Rei do Norte, final, contra o povo de Deus nunca terá êxito, porque Deus intervirá e Deus então salvará o seu povo. Tenha esta certeza. No grande conflito, Deus está do seu lado, do nosso lado, e Ele vai nos conduzir à vitória final.